Durante séculos, livros foram usados para preservar o conhecimento da humanidade. Mas e se existisse um livro que ninguém consegue ler? Nem mesmo os melhores criptógrafos, linguistas ou cientistas do mundo? Esse é o caso do manuscrito Voynich, considerado por muitos o objeto mais enigmático da história da escrita. Escrito há mais de 600 anos, o Voynich é um manuscrito real, físico, que pode ser visto, tocado e estudado. Mas até hoje ninguém sabe o que está escrito nele. Quem o escreveu? Nem com qual propósito. É como se tivesse sido feito por uma civilização perdida menos ou pior, algo que não deveria ser entendido. O manuscrito recebeu o nome de Wilfrid Voynich, um livreiro polonês que o encontrou em 1912 no interior de um colégio jesuíta em Frascati, perto de Roma. Entre prateleiras esquecidas e documentos antigos, Voynich tropeçou em um livro que imediatamente chamou sua atenção. Folhas de pergaminho, ilustrações estranhas e uma escrita completamente desconhecida. O estilo parecia europeu medieval, mas as palavras simplesmente não faziam sentido. Pareciam letras, mas não pertenciam a nenhum idioma conhecido. Pareciam fórmulas, mas não seguiam lógica alguma. O manuscrito inteiro era como um código vivo, que se recusava a ser decifrado. Composto por 240 páginas. O livro é feito de pergaminho de alta qualidade, o que indica que era um item valioso. As páginas estão divididas em seções que sugerem diferentes temas: botânica, astronomia, biologia, farmacologia e até alquimia. Mas o mais perturbador são as ilustrações. Plantas que não existem em nenhum catálogo científico. Diagramas com símbolos celestes desconhecidos, mulheres nuas flutuando em estruturas circulares e banhos de tubos interligados, fórmulas e frases escritas em uma língua que ninguém nunca viu antes. A sensação é que o manuscrito foi feito para parecer compreensível, mas ao mesmo tempo confundir profundamente quem tenta entendê-lo. Desde que foi revelado ao público, linguistas, historiadores, criptógrafos e até a comunicação CIA já tentaram decifrar o conteúdo. Algumas das maiores mentes da Segunda Guerra Mundial, que quebraram códigos nazistas e japoneses, falharam completamente com Voynich. A linguagem não tem correspondência com nenhuma outra já registrada. Não segue padrões lógicos de nenhum idioma vivo ou morto. E o mais estranho, mesmo sem fazer sentido, o texto parece ter estrutura gramatical. Há palavras que se repetem, outras que aparecem apenas em certas seções. Isso faz com que muitos acreditem que seja uma língua real codificada, enquanto outros acham que é um elaborado embuste medieval. Mas se fosse uma fraude, como alguém conseguiria manter padrões tão perfeitos, aleatórios e repetidos em um texto de centenas de páginas, sem errar uma única vez? O que mais intriga os estudiosos é a linguagem do manuscrito Voynich. Ela foi apelidada de voynichês e até hoje não se parece com nenhum sistema de escrita conhecido. Nem com alfabetos europeus, árabes, asiáticos ou indígenas, nada. Mesmo assim, o manuscrito apresenta regras internas. Algumas letras só aparecem no início das palavras, outras só no final. A repetição de certas palavras em contextos específicos. Isso sugere que não é apenas rabiscos aleatórios a uma lógica interna, como se realmente fosse uma língua funcional. Só que ninguém sabe qual. Durante décadas, linguistas tentaram associar a Voynich a idiomas antigos, como o hebraico, o latim medieval, o árabe ou até dialetos africanos. Nada funcionou. Nem mesmo inteligência artificial moderna conseguiu decifrar com precisão. Alguns algoritmos chegaram a encontrar semelhanças estatísticas com línguas naturais, mas o conteúdo resultante era sem sentido. Com base no estilo da caligrafia e dos desenhos, especialistas dataram o manuscrito como sendo do século XV, provavelmente entre 1404 e 1438. Ele teria sido escrito em alguma região da Europa Central, como Alemanha, Itália ou Boêmia. O livro passou por várias mãos ao longo dos séculos. Há registros de que esteve na biblioteca do imperador Rodolfo II do Sacro Império Romano Germânico, conhecido por sua obsessão por alquimia e ocultismo. Ele teria pago uma fortuna pelo manuscrito, acreditando que foi escrito por Roger Bacon, um famoso alquimista do século XIII e mais tarde. Passou por estudiosos jesuítas que também falharam em interpretá-lo. Eventualmente, caiu nas mãos de Wilfrid Voynich no século XX. Cada novo dono tentava decifrar seu mistério. Uma das teorias mais polêmicas é que o manuscrito seja uma fraude extremamente bem elaborada. Um falso grimório feito para enganar nobres e estudiosos da época medieval, vendendo um livro de sabedoria secreta que na verdade não passava de palavras inventadas. Mas essa hipótese também apresenta problemas. Afinal, manter um padrão tão consistente por 240 páginas, com texto contínuo sem erros visíveis e com elementos gráficos integrados ao conteúdo,
seria uma tarefa sobre-humana, especialmente numa época em que não existiam computadores ou formas de planejar grandes quantidades de texto com precisão. Além disso, análises modernas revelaram que a tinta e o pergaminho são autênticos e compatíveis com o século XV, o que elimina a possibilidade de uma falsificação moderna, ou seja, se foi fraude, foi uma das mais complexas e bem feitas da história. Com o fracasso das abordagens tradicionais, surgiram teorias mais ousadas, uma linguagem cifrada de uma seita secreta, um código alquímico para esconder fórmulas proibidas, um sistema visual criado por alguém com uma mente completamente diferente, como um gênio autista medieval ou até mesmo comunicação extraterrestre, por mais absurdas que pareçam. Essas teorias são consideradas justamente porque nada mais faz sentido. O manuscrito escapa das regras da lógica tradicional, e quanto mais tentam decifrar, mais perguntas surgem. Com o avanço da tecnologia, surgiram novas esperanças de decifrar o manuscrito Voynich. Entrez 2009 e 2019. Equipes de universidades ao redor do mundo aplicaram inteligência artificial, redes neurais e estatística computacional para tentar quebrar o código que derrotou séculos de intelectuais. Pesquisadores da Universidade de Alberta, no Canadá, usaram um algoritmo de ET automóvel treinado com 380 idiomas antigos. Ele sugeriu que o manuscrito poderia ter sido escrito com base no hebraico, mas em voga e um tipo de criptografia comum em textos ocultistas. O resultado: algumas palavras até pareciam reais, mas o sentido geral continuava vago e desconexo, ou seja, não era suficiente. Outra equipe tentou aplicar o método da criptografia por frequência, usado para quebrar códigos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Eles analisaram quantas vezes certos caracteres repetiam, em que posições e com quais variações. Descobriram que o Voynich tem estrutura semelhante a uma linguagem real, mas ainda sem tradução possível. Isso reforçou uma ideia: o livro não é aleatório. Além disso, o texto obedece a algo conhecido como lei de Zipf, uma regra estatística observada em línguas humanas. Isso quer dizer que palavras mais curtas aparecem mais vezes, e certas combinações são mais comuns, igual o que vemos no português, inglês ou chinês. E isso praticamente elimina a hipótese de fraude aleatória. Cientistas também analisaram os materiais. O pergaminho foi testado com datação por carbono, confirmando que foi feito no início do século XV. A tinta também é compatível com a da época, e não apresenta correções, o que é estranho para um livro tão longo. Não há rascunhos nem sinais de revisão. Foi escrito de uma vez com uma segurança impressionante. Além disso, o manuscrito foi costurado à mão com perfeição. A caligrafia é fluida, constante, como se o autor estivesse completamente familiarizado com a escrita, menos algo difícil de falsificar se fosse uma língua inventada. Com tantos fracassos científicos, surgem novas e mais perturbadoras teorias. Algumas pessoas acreditam que o Voynich seja um grimório real, um livro de magias, fórmulas e rituais antigos escrito em um código oculto para proteger segredos proibidos. Outros defendem que se trata de uma linguagem canalizada, recebida por meio de experiências mediúnicas ou espirituais, como mensagens de outra dimensão ou até inteligências não humanas. Há ainda quem diga que o manuscrito não foi feito para ser lido por nós, que sua escrita é simbólica, feita para ativar algo no inconsciente, menos como um enigma psíquico ou ritual visual, que só faz sentido dentro de uma tradição secreta. Seja qual for a origem do Voynich, tudo aponta para um fato assustador: nós ainda não temos as ferramentas certas para entendê-lo. Talvez o autor tenha usado um sistema completamente diferente de pensamento, uma linguagem visual, uma lógica perdida com o tempo, ou algo que nenhum ser humano moderno conseguiria mais compreender. Voynich resiste. Frio, misterioso, intacto. O manuscrito Voynich continua onde sempre esteve, em silêncio, intocado pela compreensão humana, mesmo após séculos de estudo. É como um espelho que reflete nossa ignorância, menos um lembrete de que, por mais avançada que seja a ciência, ainda existem coisas além do nosso alcance. Guardado atualmente na Biblioteca Beinecke de livros raros na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, o Voynich repousa dentro de uma caixa de vidro especial, longe da luz e do tempo. To-dos, O's and No's. Pesquisadores do mundo inteiro visitam a biblioteca apenas para vê-lo com os próprios olhos. Mas o que veem não é apenas um livro antigo. Eles veem um mistério vivo, um enigma que parece rir de nós. O manuscrito Voynich representa mais do que um desafio de decifração. Ele simboliza a sede de conhecimento da humanidade. Desde que foi descoberto, ele tem provocado intelectuais, desafiado lógicas e resistido a todas as tentativas de classificação. É o retrato de uma obsessão humana antiga. A vontade de entender tudo, de decodificar o mundo, de encontrar sentido até no que parece indecifrável. O Voynich é uma espécie de labirinto sem saída, e talvez, justamente por isso,
ele continue tão fascinante. Existe uma hipótese mais ousada, menos e ao mesmo tempo mais assustadora. E se o livro não for para ser lido? E se ele já cumpriu seu papel simplesmente por existir? Talvez o verdadeiro objetivo do Voynich seja justamente provocar perguntas, gerar dúvidas, mexer com nossa percepção da realidade. Como uma obra de arte codificada, ele pode ser mais um catalisador do que uma mensagem. Talvez não haja uma tradução, mas sim uma experiência. O choque de perceber que nem tudo pode ser explicado. Mesmo em plena era da inteligência artificial e da computação quântica, o manuscrito Voynich segue indecifrado. E isso por si só é extraordinário. Como um livro do tempo, ele carrega em suas páginas a resistência do mistério. Ele sobreviveu a guerras, impérios, religiões, modas, governos, e continua desafiando quem ousa tentar compreendê-lo. Há algo quase poético nisso. Num mundo onde tudo é documentado, monitorado e analisado, o Voynich permanece puro, intacto, como um último bastião do desconhecido. Talvez nunca saibamos o que o manuscrito Voynich realmente diz. Talvez o autor tenha morrido com um segredo. Ou talvez, quem sabe, o livro esteja apenas esperando a pessoa certa para entendê-lo. Mas até lá, ele permanece, fechado, silencioso, observando um convite eterno ao desconhecido.